Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de soluções. Para iniciar esse assunto, vamos ver um pouquinho sobre relação soluto-solvente. Bom, o que é que se entende de soluções? Elas são misturas homogêneas e podem ser encontradas nos estados de agregação gasoso, líquido e sólido. Considere soluções formadas por dois componentes. Em geral, o componente que se encontra em maior quantidade é denominado solvente e o que se encontra em menor quantidade é denominado soluto, certo? Então, para que se forme uma solução, o soluto deve ser totalmente dissolvido no solvente, certo? O solvente vai dissolver o soluto. Quando trabalhamos com soluções em química, adotamos a seguinte convenção: a grandeza que estiver relacionada ao soluto terá índice 1, a que estiver relacionada ao solvente índice 2 e a que estiver relacionada à solução não tem índice. Por exemplo, temos aqui M1, tá? Então, M1 é a massa do soluto, N1 a quantidade de matéria do soluto, M2 a massa do solvente, V volume da solução, já que V não tem índice, então relaciona-se à solução, tá bom? E essa obtenção dessa solução, né, a gente vai pegar o soluto e vai diluir no solvente. Essa obtenção, ela vai depender do coeficiente de solubilidade, tá? E esse coeficiente de solubilidade, também chamado de ICS, ele é uma medida da capacidade de um soluto que esse soluto possui em se dissolver numa quantidade padrão de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão, certo? Isso quer dizer o seguinte, que eu vou pegar uma quantidade de soluto e vou diluir no solvente, ok. Mas vai ser qualquer quantidade que eu colocar de soluto eu vou conseguir diluir? Não. Existe uma quantidade máxima para aquele líquido, né, para aquele solvente que se encontra em determinada temperatura e determinada pressão, tá? Então, você vai pegar o solvente, vai medir a temperatura, medir a pressão dele e vai achar a quantidade máxima que eu consigo diluir ali, para um determinado volume, obviamente, tá bom? Um exemplo clássico aqui é a solubilidade do sal de cozinha, do NaCl, cloreto de sódio, em água, tá? Então, considere, por exemplo, que temos 100 gramas de água. Vou destacar aqui. Considere que temos 100 gramas de água, tá? E o que acontece? Tá aqui 100 gramas de água, H2O. Existe uma quantidade de sal que a gente consegue diluir nesses 100 gramas de água, certo? E essa quantidade de sal, ela vai variar em função da temperatura. Então, a 0 graus Celsius, conseguimos diluir em 100 gramas de água 37,5 gramas de sal, tá bom? Então, tenho um copozinho contendo 100 gramas de água. Se eu colocar 1 grama de sal, eu diluo. 5 gramas de sal, diluo. 10, diluo. Se eu colocar 35,7 gramas em 100 gramas de água, eu consigo diluir. Mas se eu colocar 35,75, eu já não consigo diluir tudo. Entende? Então, existe um limite. O que acontece? Se a gente eleva a temperatura para 10 graus, esse valor ele cresceu de 37,5 para 35,7 para 35,8. Se eu aumento a temperatura da água para 30 graus Celsius, né, esses mesmos 100 gramas de água, o que acontece com a solubilidade do sal? Cresce para 36,3 gramas, tá? Se eu aumento para 80 graus, a minha água está lá a 80 graus Celsius, eu consigo diluir até
38,4 gramas de sal, tá bom? Então, a gente pode fazer a curva de solubilidade de acordo com os dados dessa tabela, tá? Então, aqui eu tenho a temperatura, tenho aqui a quantidade de sal que eu consigo diluir, certo? Então, aqui a 0 graus Celsius, a gente tem esse valor aqui que equivale a o 35,7. Vou colocando essa tabela nessa curvazinha. E o que é que a gente tem? É uma curva, né, de solubilidade, tá bom? Então, essa curvazinha aqui que a gente tá vendo, ela é chamada de curva de solubilidade. Nesse caso, do cloreto de sódio em água. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente colocar massas de até esse valor que toca a curva, vamos dar um exemplo. Eu tenho, deixa eu mudar aqui, mudar ou para azul, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, vou fazer aqui uma reta e faz de conta que isso aqui é uma reta, tá? Não tá muito reta não, mas faz de conta que é. O que acontece? Se eu colocar 10 gramas de sal, que se encontra nessa temperatura, eu vou ter uma solução insaturada, porque essa solução vai suportar mais sal. Se eu colocar 20 gramas de sal nessa solução a essa temperatura, a solução permanece insaturada. Se eu coloco 30 gramas de sal nessa temperatura, a minha solução permanece insaturada, tá? Então, se eu coloco o valor que tá aqui, que é esse de 35,7, se eu coloco esse valor, o que é que a gente tem aqui? Na verdade, minto, na verdade 10 graus, né, 35,7, né, 35,8, tá? Então, se eu coloco 35,8 gramas aqui nessa água que se encontra a 100 graus Celsius, né, 100 gramas de água, essa minha solução, ela deixou de ser insaturada para ser o quê? Saturada. Porque ela atingiu o ponto de saturação. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer massa que eu adicionar, além desses 35,8, qualquer massa que eu adicionar, se eu conseguir diluir, tá? Se eu conseguir diluir, eu vou dizer que essa solução tá super saturada, tá? Mas isso é se eu conseguir diluir. Em geral, não acontece dessa solução ficar super saturada. Em geral, quando a gente ultrapassa esse coeficiente de saturação, o que acontece? A gente passa a ter uma solução saturada com corpo de fundo. Vamos desenhar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou pegar aqui a caneta preta. Então, deixa eu deixar ela mais grossa aqui. Você imagina que eu tenho aqui, tá? Um recipiente. Nesse recipiente, eu vou colocar aqui água. Vou colocar aqui uma corzinha clarinha de água. Então, nesse recipiente eu tenho água, tá bom? Tenho água aqui dentro. Vou pegar o sal aqui, vou colocar a cor, vamos dizer que esse sal tem uma cor vermelha, tá? Então, o que acontece? Se eu colocar, vamos dizer que essa solução tá a 10 graus Celsius, se eu colocar 35,8 gramas de sal, a gente consegue diluir tudo. Mas se eu colocar, além disso, colocar 40 gramas, por exemplo, começa a aparecer um salzinho aqui no fundo.
E à medida que eu vou aumentando, começa a aparecer mais, certo? Isso é aquele fenômeno, por exemplo, quando a gente vai fazer água com açúcar. Alguém tá passando mal, vou dar água com açúcar pra pessoa. Colocar açúcar demais e fica aquele açuquinho ali no fundo. Então, quer dizer o quê? Que se ultrapassou o coeficiente de solubilidade daquele açúcar na água. Então, isso aqui é quando a gente uma solução saturada com corpo de fundo. Então, você pegar um copo d'água, botar açúcar e ficar aquele açúcar lá embaixo no fundo do recipiente, né? Aquele açúcar ali no fundo é o que a gente chama de corpo de fundo, tá bom? Acredito que deu para entender. Mas, para fins didáticos, eita, que ficou lambança aqui. Para fins didáticos, vamos considerar que é uma solução com uma quantidade de massa maior do que a quantidade que se pode dissolver, ela é supersaturada, tá bom? Vamos considerar assim. Deixa eu apagar aqui. Então, a curva de solubilidade, aquela curvazinha ali, né, aqui já tá escrito, tá praticamente, aqui tá falando o que eu já expliquei para vocês, né? Tá, a curva de solubilidade fornece as informações solução saturada, tá? Soluções supersaturadas e solução insaturada. Passei aqui um exercício para vocês responderem, tá? Então, aqui 5 questõezinhas de marcar, sem conta por enquanto, só com teoria. Primeira questão diz o seguinte: a principal característica de uma solução é, letra A, você vai marcar a correta, letra A, ser sempre uma mistura homogênea. B, possui sempre um líquido com uma substância dissolvida. C, um sistema com mais de uma fase. C, homogêneo ou heterogêneo dependendo das condições de pressão e temperatura. E C, uma substância pura. Será que é uma substância pura? Tá? Então, marque a que vocês acharem que é a correta. Bom? Questão 2. Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções. Tá bom? Então, vocês vão ver exemplos de soluções. Existe aqui, vocês estão vendo aqui, ouro, 18 quilates, né? Por exemplo, o que é que a gente tem? Esse ouro, 18 quilates, é um exemplo do que a gente chama de solução sólida. A gente não vai tratar aqui, nessa parte do assunto, mas como está aqui na questão, eu vou explicar para vocês, bem rapidinho, tá? Que essas soluções sólidas são metais que estão ali diluídos no outro, tá? A gente não consegue diferenciar a fase. Geralmente são ligas metálicas, tá bom? Então, esse ouro 18 quilates é uma solução sólida, né? Ouro 18 quilates, a gente tem o que? 75% de ouro puro e 25% de outros metais. Questão 3. Adicionando se o soluto a um solvente, chega-se a um ponto em que o solvente não consegue mais dissolver o soluto. Ok. Nesse ponto, a solução tornou-se o quê? Isso aí tá de graça, né? Questão 4. Quais as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo nessa substância? Tá bom? Então, o que seria corpo de fundo? Falei pra vocês. Lá na frente, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem aqui um recipiente com uma substância e aqui o corpo de fundo, tá? Questão 5. A uma solução de cloreto de sódio foi adicionado um cristal desse sal. Verificou-se que não se dissolveu, provocando ainda a formação de um precipitado, o corpo de fundo. Pode-se inferir que a solução original era o quê? Então, como é que a solução estava? Se eu adicionei e não consegui diluir, é porque essa solução estava como? Bons estudos.